ao vivo, acho que a gente já está entrando no ar. Já Estou apenas estamos. aguardando aparecer aqui na tela para a gente, ok? E aí nós vamos começar o nosso bate-papo dessa noite, né? Estamos aqui com algumas pessoas muito especiais, ok? Estou aguardando só confirmar a nossa entrada. Entramos aí, já estamos no ar, ao vivo, né? Vamos bater um papo aqui essa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Viviane. Tudo bem com Boa você? noite. Tudo jóia, tudo jóia. Maravilha. Anuar, olha a gente aqui de novo, Anuar. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Como eu falei antes, nós estamos passando muito tempo junto hoje, hein, Anuar? É verdade. Desde manhã. É isso aí. Ciesp na veia, demos o treinamento lá de vendas para a equipe comercial, né, das empresas lá parceiras do Ciesp, depois a gente teve a plenária à tarde juntos, e agora à noite nós estamos juntos. Vamos nessa. Tá legal, vamos assim. Vamos juntos, vamos juntos. Bom, pessoal, Daqui a seguinte, pouco eu vou ter que montar uma sociedade para vocês. Ó, vamos juntos também, ó. vamos lá. Ó, Viviane, É isso aí. vem para São Paulo, ok? Vem ter churrasco aqui com a gente, e aí vou apresentar esse povo maravilhoso lá, né? Combinado. Tem uma galera muito boa. Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte, nós estamos aqui essa noite, dando seguimento à nossa Semana da Empresa Familiar. Na segunda-feira, nós estivemos batendo um papo com o Anuar, né? Falamos um pouco de como foi esse caminho na empresa dele, desafios que eles enfrentaram, pontos positivos, trouxe muito aprendizado para nós, aprendizado prático, né? Que, como eu sempre venho defendendo, não adianta nós termos todo o conhecimento do mundo se a gente não consegue aplicar isso na prática. E poder sentar junto com um empresário que tem 30 e alguns anos aí de experiência, poder ouvir, foi extremamente rico, né? Essa noite, quem está aqui na mesa com a gente é a Viviane, eu já ia chamar de doutora. Bem, Viviane, né? E nós vamos falar dos aspectos jurídicos. Ela é sócia do Pérez. Como que é o nome do seu escritório? Se apresenta para a gente agora. Vamos lá. vamos lá. Eu sou sócia do escritório Pérez e Barros, né? Sociedade de Advogados. Nós montamos o escritório, na verdade, somos um escritório relativamente novo, né? Nós montamos o escritório em 2018. Mas com uma equipe que já vinha, né, de outras épocas, né? Então, na verdade, a gente se uniu num projeto comum. Tem até uma curiosidade, eu gosto de falar, embora não tenha sido um pré-requisito, acabou virando, de certa maneira, um pouco uma marca registrada. Nós fundamos no Rio de Janeiro com 8 sócios, sendo 7 mulheres. A gente tem um Bom, Cristo que atura a gente, né? Um santo. Mulher junta, meu Deus. É muita. E depois a gente até ampliou, né? Já teve É. contratação de outras associadas e todas mulheres também. Mas eu juro que não é um pré-requisito, né? Foi só uma Um homem coincidência. lá? Não tem nenhum homem lá? Um, um só. Rodrigo Rodrigues, nosso santo, que Maravilha. atura a gente. Tá E ótimo. em É. 2019 a gente abriu São Paulo, novamente não foi pré-requisito, mas em São Paulo a gente tem 3 sociais também, 3 mulheres. Então, Maravilha. somos um escritório essencialmente feminino, né? É. Uma delas é uma amiga minha de longa data, né? A Foi quem Andréia. apresentou a gente, né? É verdade, né? É verdade. A Andréia é uma amiga, ela deve estar aí assistindo a gente por aí em algum lugar, né? Certamente. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande como ser humano, né? Como profissional. Então, se ela estiver aí com a gente, pode deixar aí a mensagem, André, né? Que acabou aproximando a gente. E aí eu conheci você e conheci também o Raul, que vai estar com a gente amanhã, né? A gente vai estar batendo um papo sobre a parte financeira, investimento, pensar no futuro, né? Desse fundador ou do sócio dessa empresa, né?
Então, falar um pouco de dinheiro, que é bom. Ganhar dinheiro não é Sim, pecado. nunca foi. Não é crime, embora no Brasil muitas vezes venha com esse, né, essa peste, né, que você ganhou muito dinheiro, alguma coisa você fez de errado. Não, gente, não é crime necessário. Pode ter até acontecido, mas lucro não é crime. Pelo amor de Deus. Né? Né? Então, hoje a gente vai falar um pouco da parte jurídica. Eu e o Anuar agora nós vamos trocar bola aqui e falar um pouco. Essa semana a gente vai falar de empresas familiares. Você como uma especialista nessa parte societária, nesses aspectos ligados à empresa familiar. Então, eu quero abrir o nosso bate-papo aqui com uma questão interessante, né? Quando a gente fala de empresa familiar, existem vários tipos societários, né? Ou seja, Sim, eu tenho meu primo, meu cunhado, família, tá bom? Com todo respeito. Cunhado também é família, tá? sim, Brincando um pouquinho. Mas a gente tem o primo, tem o irmão, tem o cunhado, tem o tio, tem um monte de gente que pode ser sócio de uma empresa. Quando eu olho para a constituição das relações dentro de empresas familiares, só para a gente poder contextualizar um pouco para o pessoal que está assistindo, eu tenho basicamente alguns tipos de relação dentro de uma empresa familiar. Eu tenho o parente, que é sócio da minha empresa, esse primeiro, ele é sócio da minha empresa e faz parte comigo do dia a dia do negócio, ok? Eu tenho o parente que é sócio mas que não faz parte, né, do dia a dia da empresa, ok? sim. Eu tenho o parente que é funcionário, ok? Ele está lá no dia a dia do negócio. Eu tenho o parente, né, que ele não tem nada a ver com a empresa, mas ele tem tudo a ver com o resultado da empresa. Quer um exemplo disso? Por exemplo, o marido ou a mulher. O marido ou a mulher não é sócio, não trabalha na empresa, mas os resultados dentro do negócio afetam diretamente a minha relação em casa. Né? Não é E ele verdade, pode Eduardo? até virar sócio da sua empresa. É uma das questões que a gente vai abordar hoje também. Ótimo, então a gente vai falar disso aqui. Né? E você tem os funcionários, você tem muitas pessoas. Quando a gente pensa numa empresa familiar, eu estou dando um exemplo aqui para poder fazer uma introdução de muitas coisas que a gente vai falar aqui no dia de hoje. Basicamente, a gente consegue mapear de 7 a 9 tipos de relacionamento que existe dentro de uma empresa familiar. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar dessa questão societária, tá bom? Sim. Então, pensando nisso, pensando nessa questão societária, eu já ia chamar de novo de doutora, meu Deus, corta esse doutora. Viviane, né? Me fala um pouquinho desses tipos societários e qual é o mais adequado para uma empresa familiar. Se existe um mais adequado, qual é? Deixa eu ouvir você. Vou passar um pouco a bola, porque é muita relação, né? Empresa Sim. familiar, muito relacionamento. Sim. Eu até costumo brincar que a resposta para praticamente toda pergunta jurídica que você aprende no seu primeiro ano de faculdade é depende. Essa é a resposta certa para praticamente todas as perguntas jurídicas. Então, não existe um tipo societário necessariamente ideal para todas Uhum. as empresas, né? Uhum. Essa questão vai estar muito relacionada também com o perfil da empresa. Mas, no geral, eu diria, Adam, que a maior parte das empresas familiares, elas são hoje limitadas, né? Então, você tem os dois tipos societários mais conhecidos e mais clássicos, né? Que é a SA e a limitada. Embora também pode, em algumas situações, a SA pode ser interessante, mas, no geral do dia a dia, o que se usa é limitada. Por quê? Né? Porque por dois motivos principais. O primeiro motivo, todo mundo diz que a SA é mais custosa. Sim e não, né? Com algumas ponderações. É que você tem que ter aquela aprovação de balanço, você tem algumas formalidades, mas quando a gente está falando de empresas familiares, é óbvio que a gente não está pensando naquela SA, né, que tem ações em bolsa, que está sujeita a CVM, que faz captação pública, né, de recursos. A Ainda gente tem está um falando de uma conselho. SA de capital fechado, né? Que não Tá. precisa nem ter necessariamente um conselho de administração, Hum, mas pode ter até com ferramenta de transparência, né, e de gestão daquela empresa.
mas ela não precisa ter, né? O que ela precisa ter são 2 diretores, né? Você não pode ter um único administrador, essa é uma diferença. Mas a principal questão na SA é que você tem uma limitação em relação à distribuição de dividendos. Eles necessariamente precisam ser proporcionais à participação societária, né? Então, eu tenho 20% da companhia em ações, eu só posso receber 20% de dividendos. A limitada, por outro lado, você pode prever no contrato social uma autorização para distribuição desproporcional de dividendos. Então, eu posso ter um sócio com 5% da companhia e, em deliberação com os outros sócios, ele recebe 90% dos dividendos em determinado mês. Então, isso te dá uma margem de flexibilidade muito maior, né? Olha, Mas tem também, como sempre, né, seus ônus e bônus. olha, você está falando, deixa eu só fazer um adendozinho. Eu estou Faça. lembrando de um caso que aconteceu, ou está acontecendo junto com um cliente nosso. A gente já vem conversando faz um tempo, e ele tem uma empresa, que ele é sócio com o irmão dele, e agora a gente está conversando dele abrir uma segunda operação, um segundo negócio. É um braço que vai ter toda uma constituição separada. E ele está trazendo uma terceira pessoa, ok? E aí aconteceu o seguinte, como a gente não está citando nomes, ok, a Sim. gente vai ter o sigilo, mas vou dar um exemplo. Ele falou, olha, eu vou trazer, meu irmão vai ser meu sócio, ok, e essa outra pessoa está vindo como meu sócio. Então nós somos 3 sócios, 2 pessoas da família e um terceiro sócio que não é da família. Nessa conversa, eu falo que é a conversa do bar, né, onde eles acertam muita coisa, falou o seguinte, eu vou ter 40% da empresa. O meu irmão vai ter 30% e o outro sócio vai ter 30%. Ok? Ok. Maravilha. Eu falei, que bom, que lindo, né? E assim serão divididos os lucros do negócio. É isso mesmo? Ele é isso mesmo. Aí eu comecei a questionar ele. Eu falei, tá bom. E de onde está vindo o capital para constituir essa empresa? Ele falou, olha, nós vamos utilizar um galpão que eu tenho, e o galpão já está todo montado, eu já tenho mesas, já tenho a parte de infraestrutura e tal. Ok, eu falei, que maravilha, né? Então isso é teu investimento em ativo fixo, é isso? Ele falou, é isso mesmo. Né? Olha o Anuar, já está fazendo assim. O Anuar já começa a fazer assim, né? Eu acho que você vai chegar onde eu estou chegando, Anuar. Aí eu falei, que ótimo. E o resto do capital? Ele falou, então, esse meu sócio está pegando um capital no banco, que vai ser equiparado ao meu capital, ele vai injetar dentro da empresa e a empresa vai pagar para o banco. Eu falei, então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu falei, esse capital que está vindo do banco vai ser um financiamento para a empresa. Ele falou, isso mesmo. Eu falei, e o que ele está colocando de recurso próprio? Nada. Nada. Exatamente. A hora que a gente começou a fazer as contas, eu falei, tá bom, vamos fazer uma conta de... A gente precisa levantar isso. Minha recomendação é que você faça um levantamento. Mas linha de raciocínio lógica. Quanto vale teu galpão? O aluguel do teu galpão? X. Quanto vale os ativos fixos? Y. Pá, 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 pá. Passa a A hora que a régua. gente É isso aí. ficou na conta, a hora que a gente dividiu tudo, o sócio dele estava vindo com mais ou menos aí 12% de participação na empresa. E estava ganhando 30%. Como é que... E aí eu passo a bola para uma advogada, né? Eu estou pensando, eu e o Anuário, a gente pensa como negócio, né, Anuário? Opa, com Agora vem o certeza. jurídico aqui. Primeiro, antes de eu passar para você, o que você acha disso, Anuário? Você como empresário. É complicado o negócio, né? Que você está com toda a estrutura que é valorizável, né? Com Ativo. imóveis, imóvel e a parte de imobiliário, etc, etc, máquinas e tudo mais. Você que está investindo. Já fiz essas loucuras também, mas enfim. Você investindo e bom, se ele vai integralizar um capital, ele tem que colocar a mesma quantidade de dinheiro que você está investindo também, pessoal, né?
ele que tem que ter a grana dele, ou se não tem, pega no banco, mas dele, e integraliza. Agora, a gente tem esse momento meio mágico, que eu vou dizer só mágico, né, que aí a Viviane vai esclarecer melhor, de ajudar, de querer estar junto com um irmão ou outra pessoa que traz uma tecnologia, que traz não sei o quê, e você acaba fazendo uma loucura completa e depois tem consequências aí no futuro desastrosas, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu quis provocar, Viviane. Não, eu acho A gente está legal falando justamente de para ter essa Constituição concretização. tributária, para a gente poder entender. Exatamente. Vamos lá. A questão de quanto cada um insere de capital, ela vai implicar em duas coisas diferentes, não só na escolha do tipo societário, mas na escolha do tipo societário, considerando dois aspectos. Um momento no curso da empresa, quer dizer, como é que eu quero remunerar aqueles sócios, né? Porque imagina, por exemplo, nesse exemplo que você deu, que um dos sócios esteja entrando efetivamente com todo o capital, digamos assim, mais imobilizado. Mas o outro sócio que está entrando tem um know-how que também tem um valor, né? São os ativos que a gente chama intangíveis, né? Ele está trazendo um ativo intangível para aquela empresa que não necessariamente vai se traduzir em capital social. E ele só topa integrar-se, né, digamos assim, né, porque o grande ativo é ele, né, integrar-se naquela empresa se ele tiver garantido uma participação mínima, por exemplo, na receita que ele der, né? Ou eventualmente você está até, para trazer um exemplo mais prático, e aí um pouco com ganho tributário também, eu quero ter um diretor na minha empresa, quero colocar um profissional de nível já de diretoria, que vai trazer um know-how diferenciado, o custo salarial desse cara é alto, né? Pode ser interessante colocá-lo como sócio, né? E eu quero que esse cara tenha, a partir da estrutura de sociedade, um FII de remuneração, por exemplo, considerando performance, né? Então, quanto mais ele gerar de lucro a partir do D0 que ele entrou, ele vai tendo uma participação proporcional além do que vocês tiverem combinado de prolabore fixo naquela empresa. Esse cara é um sócio, e ele pode ser um sócio. O segundo momento, né, é o momento do fim, digamos assim. A gente sempre tem que entrar numa sociedade, é um momento ótimo para discutir todo o futuro, porque está tudo muito bom, tudo muito bem, mas existe um fim. Né? E a hora de programar esse fim é no início, né? Naquele namoro que tá tudo lindo e tal. É um pouco que nem direito de família, que você fala assim, então agora vamos fazer um pacto nupcial, e a pessoa se assusta, mas é a hora que tá tudo bem. Então essa é a hora de você estruturar também a dissolução da sociedade. Como é que ela vai acontecer? Ela vai ser programada com base em patrimônio líquido? Bom, se for patrimônio líquido, eu for considerar o aporte inicial, não deixa de ser um elemento importante. Ou eu vou fazer uma avaliação daquela empresa, mais raro, de dissolução com base em EBITDA, por exemplo. Então, isso também vai ter uma consideração. Mas no aspecto que você falou, eu gosto da limitada justamente por isso. Quer dizer, na SA, quando você vai ter uma dissolução, ela vai ser sempre necessariamente proporcional às ações que você tem naquela estrutura. Tudo na vida da SA, ela é efetivamente proporcional à sua participação no capital social. Por quê? Porque ela é uma empresa de capital, né? É uma sociedade anônima justamente por isso, porque ela é composta efetivamente, o interesse maior ali é o capital e não necessariamente a pessoa, né? Embora você até possa ter aí desculpa o juridiquês, mas dissolução por quebra de afeto em SA de capital fechado. Mas o perfil dela é muito mais de capital do que pessoal. Ela te dá só uma vantagem, que é a facilidade na compra e venda de ações. Então, a depender da operação, mesmo familiar, imagina, por exemplo, que nesse braço que vocês estão abrindo, vocês estão entrando num setor em que vocês não querem que
aquela atividade original seja pré-reconhecida pelos outros do mercado, né? Então, eu quero esconder, entre aspas, não no mau sentido, mas os meus sócios originais, porque eu estou, de repente, entrando num submercado, quer dizer, eu não quero que o fato de eu estar na cadeia implique em alguma questão negocial. A SA serve para isso, você não vê os sócios, né? Você só vê os diretores. Mas, em linhas gerais, a limitada te dá essa flexibilidade. E a limitada, ela te dá uma flexibilidade enorme, porque você pode aproveitar um pouco do que você tem de estrutura de SA no próprio contrato de limitada, não tem nada que te impeça isso. Então, por exemplo, eu posso colocar um diretor como cotinha, que a gente chama, né? E ter com ele a versão em cotas, né, do stock option. Então, eu posso fazer com ele um acordo de sócios, prevendo remuneração por performance, prevendo remuneração, né, distribuição desproporcional, prevendo até forma de aquisição, opção de compra de cota, tudo isso limitado. Sem esse, e ela não tem esse engessamento da participação societária que a SA tem, né? Então, no seu caso, por exemplo, Adam, eles podem entrar com participações societárias equivalentes ao patrimônio efetivamente investido, né, naquele início de negócio, e podem ter um acordo de sócios pactuando diferentes participações, né, mínimas, digamos assim, na distribuição de lucros. E, eventualmente, você vai ter sócios que a gente chama de serviço, né, não de capital. E você vou te dar um exemplo típico, por exemplo, e aí considerando até a realidade do escritório de advocacia. A gente recebe dividendos muito proporcionais ao trabalho que a gente gera para o escritório. E a limitada te dá essa vantagem também. O escritório de advocacia é uma sociedade uniprofissional, é uma sociedade simples, né, que a gente chama, mas as sociedades simples podem ter estruturas de uma limitada. O código permite isso, você pode adotar. E você pode criar, inclusive, classes de cotas, da mesma forma que você tem classes de ações. Então, eu vou ter uma classe de cotas para aquela que eu quero reservar o meu grupo de controle. Então, só aqueles sócios têm deliberações mais relevantes, dependem daqueles sócios, só eles votam. E posso ter uma classe B, que vai ter direitos, né, reduzidos, mas vai ter participação e distribuição de dividendos da mesma forma. Então, a limitada te dá uma margem para fazer muita coisa, né? Tanto em termos sucessórios, tanto em termos societários, como até em termos sucessórios também. Você pode usar o próprio acordo de sócios quase para fazer um testamento. Já fiz isso também. Quer dizer, a gente fez uma estruturação sucessória, em que era uma empresa familiar. O sócio majoritário, ninguém conhece seus filhos como você, né? Então, ele sabia exatamente o talento de cada um e os defeitos de cada um, e é muito mais fácil você discutir o futuro do seu arca vivo, né? Porque ele ainda tem, mal ou bem, aquele poder de, olha só, quem manda sou eu, então é assim que eu quero deixar estruturado e tal. Você tem, né, uma facilidade no diálogo, quando aquela figura deixa de estar presente, você deixa de ter. E ele programou, eram duas estruturas. Uma era efetivamente operacional, e ele deixou, no acordo de sócios, a gente previu como é que seria a nomeação de diretor na ausência dele, para a empresa rodar, né, independente de qualquer dissenso entre os sócios da segunda geração, e programou uma sucessão mesmo na empresa patrimonial dele. Então, na holding patrimonial, tinha no acordo de sócios, olha, esse sócio nunca pode ser administrador. Quer dizer, se for administrador, ferrou, vai torrar tudo, não tem esse talento. Eu quero que durante 3 anos, que é o prazo mínimo, ele sabia que a relação dos filhos era conflituosa, né? Eu quero que durante 3 anos, depois do meu falecimento, nenhum dividendo seja distribuído. Tudo tem que ser reinvestido aqui dentro. Vocês só vão poder tirar dinheiro depois de 3 anos, que era para efetivamente eles terem uma noção do negócio, né? E assim, você consegue fazer
trust, entre aspas, né, que você não tem no Brasil, modelo trust americano com uma estrutura de uma limitada. Então, eu sou apaixonada por limitada. É o que eu mais gosto de operar, justamente porque te dá uma margem enorme, né, para muita, muita, muita coisa. E me fala uma coisa, vou pegar aqui. Eduardo, se você quiser, levanta a mão e Deixa vai eu lá. só. Eu vou usar o que você usou, Viviane, logo no início. Depende do que é que cada um vai fazer, qual é o papel de cada um dentro da sociedade. Então, nesse caso que você propôs, cada um vai ter um papel e qual é esse papel e valoriza-se dessa forma também. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E, mais uma vez, como você consegue, na limitada, ter essa margem para trazer, né, cláusulas que seriam mais típicas de uma SA, eu posso colocar previsões, por exemplo, já designando as áreas de atuação daqueles sócios dentro da empresa. Então, o sócio A ele vai ser o diretor, sei lá, comercial. Então, qualquer decisão que envolva X, Y, Z contratos depende desse cara. Mas, em compensação, eu posso botar travas também na administração e na direção. Qualquer contrato acima de um valor de X depende de aprovação dos sócios ou de um percentual maior de aprovação dos sócios, nesse caso, por exemplo, 60%, né? 70%, para ter pelo menos 2 alinhados, que também é uma fórmula de você evitar conflitos, né? O quórum também serve para isso. E você pode ter até, por exemplo, estou abrindo um novo negócio com um estranho, né? A família, a gente ainda não tem exatamente a mesma relação, como a Noir brincou da outra vez, de puxar da cadeira quando era criança e tal. Então, eu quero ver como é que esse cara funciona. Eu posso colocar a administração da empresa, por exemplo, sempre com 2 assinaturas, em vez de uma só. Ou a partir de determinado valor eu tenho que ter a assinatura de um outro administrador. E isso tudo você consegue fazer com uma limitada. Né? E deixa eu fazer uma pergunta. Muitas vezes, quando a gente pega uma empresa familiar, eu tenho 2 fundadores, né? Então, eles são sócios. E aí, quando eu começo com a empresa, eu tenho os 2 aqui, né? 2 parentes, seja o grau que for, fundaram a empresa. E aí, eles trabalham muito alinhados, querem fazer a empresa crescer, e a empresa vai crescendo. Eles começaram a empresa com 20 anos de idade, os 2 eram solteiros, e os anos vão passando, os 2 casam e têm filhos. Aí eles já estão com 50, talvez 60 anos de idade, né? Os filhos já estão com 20, 30 anos de idade. Alguns são herdeiros e outros são sucessores. Né? Primeiro que você tem a diferença, né? Sim. Herdeiro e sucessor. Como é que a gente lida com uma brincadeira dessa? Porque eu tenho 2 sócios com 4 filhos. 2 filhos de um e 2 filhos do outro. Aí, um filho quer entrar na empresa, fala, eu quero seguir o legado do meu pai, né? Eu quero seguir o legado do meu tio, quero fazer esse negócio crescer, quero, né, ser o diretor. O outro também fala, eu quero ser o diretor. E os outros 2, um quer ir tocar flauta, o outro quer ir pescar. Que é um direito deles também. É o direito deles. Eles têm direito na empresa? Não tem direito? Como é que fica uma brincadeira dessa? Bom, vamos lá. A gente tem 2 aspectos diferentes aí, né? Vou dizer assim, uma sucessão em vida, e a gente vai brincar um pouquinho com sucessório aqui, além de societário. A primeira coisa que eu, até puxando o gancho que você falou que são 2 fundadores, a primeira coisa que eu não recomendo normalmente é que uma empresa seja 50-50. 50-50 é aquela receita para dar problema, né? Porque a partir do momento que você não tem uma concordância, trava a empresa, né? Então, assim, em termos de limitada, vamos concentrar um pouquinho na limitada, que é a prática do dia a dia, né? É a estrutura patrimonial mais utilizada, societária mais utilizada em sociedades
familiares. Normalmente, os percentuais previstos no Código de Deliberação são maioria simples para determinadas coisas, maioria qualificada, que é 50% mais um, e a alteração de contrato social e para algumas deliberações envolvendo, eventualmente, a nomeação de administrador, tem um certo dissenso ali que você pode nomear em apartado, mas quórum para as deliberações mais complexas, 75%, né? 3/4. Então, assim, o ideal é que eu tivesse pelo menos um núcleo de controle definido, mas 50 por 50, se eles não estão com unanimidade em absolutamente tudo, tem um gato fazendo bagunça aqui atrás. Se eles não decidem em unanimidade sobre absolutamente tudo, eu não tenho nem deliberação sobre a questão mais básica, porque eu não vou ter maioria, né? Eu não vou ter deliberação. Então, uma das coisas que eu recomendo é não faça. Se tiver que fazer, pelo menos preveja no seu contrato mecanismos de solução de conflito quando houver um empate. Porque o código vai dizer, a regra, né, se você não prevê a aplicação subsidiária de SA, é que vá para simples. Voto por cabeça. Não vai resolver aqui também, né? Só tem 2 cabeças. Que é uma regra apropriada para sociedades de pessoas, né? Pode funcionar também, a depender do perfil da sociedade. Ou regra de SA, que eu não tenho um consenso, tenho um empate. Lembrando que empate, na verdade, só pode acontecer para as deliberações envolvendo maioria, porque maioria qualificada, se você não tem 50% mais um, você não tem aprovação. Quórum de 75, idem. Então, eu tenho um empate, a solução da lei de SA é pedir a um juiz para decidir. Imagina, isso também paralisa uma decisão judicial sobre uma empresa que você não conhece, num processo judicial que também não vai acontecer rápido, né? Então, primeira coisa, cuidado com a divisão patrimonial 50-50, não funciona. E aí, voltando para o seu exemplo, fala, Anuar. Então, um dos motivos sérios que aconteceu a dissolução da sociedade, da primeira sociedade do meu pai, foi exatamente isso. Era 50% do meu tio, 50% do meu pai. Então, esse problema foi seríssimo, porque era um questionamento a todo momento que, por que você comprou uma máquina nova? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Porque vamos expandir? Não vamos? Quer dizer, é uma salada de doido, né? Você trava a empresa. Não travava porque os dois acabavam por serem Cada um fazendo o que irmãos. queria. Não é nem só isso. Não tinha isso também. Não era só isso. Eles faziam o que queriam, cada um independente do outro, mas tinha um respeito de irmãos. Sim. Que um tinha uma ascensão maior do que o outro. E quando você entra na segunda geração, isso deixa de acontecer. Exatamente, foi por isso que acabou. Já observei isso em várias empresas que efetivamente se sustentavam enquanto os patriarcas eram vivos, né? Exato. Passou para a segunda geração, você começa a ter o problema. E aí, voltando só um pouquinho entre sucessor e herdeiro. Bom, regra de sucessão, eu posso doar em vida até 50% de todo o meu patrimônio. Os outros 50% compõem o que a gente chama de legítima, né? Que são necessariamente a herança dos meus herdeiros necessários. Quem são herdeiros necessários? Descendente, ascendente e, olha aí a luzinha, né? As pessoas às vezes não atentam, é uma novidade do código, nem tão novidade assim, código de 2002, mas cônjuge herdeiro. E herdeiro necessário, né? Cônjuge de herdeiro também? Ele é herdeiro. Ele é meeiro herdeiro. Ele é meeiro sobre o patrimônio comum, sujeito à meação, né, de acordo com o seu regime de bens. Então, por exemplo, casei num regime de comunhão parcial. Se você montou aquela empresa nesse regime já, num evento de separação, seu cônjuge terá metade daquelas cotas. Também tem algumas formas de melhorar isso. Ou, num evento de sucessão, ele também terá metade das cotas por meação, né? E
os outros herdeiros, descendentes e ascendentes, naquilo que o cônjuge é meio, ele não é herdeiro. Mas imagina, por exemplo, que você recebeu essas cotas de doação, né, que são doação é bem particular, salvo no regime de comunhão total, que hoje em dia é muito raro de alguém adotar, ou mesmo que você tenha um regime de separação de bens, convencionado, né, fiz bonitinho, morri, seu cônjuge é herdeiro em igual proporção aos seus descendentes no seu patrimônio particular. Então, cônjuge é herdeiro. Mesmo sendo separação total de bens. Mesmo sendo separação total de bens. Ele é herdeiro. Puxa vida. Pois é uma coisa que as pessoas não atentam, né? Uma coisa é regime de bens, então se você se separar dessa pessoa, se divorciar em vida, não há meação, não há nenhuma participação sobre o patrimônio, mas no óbito, cônjuge é herdeiro. E companheiro também. Sim. Essa era uma das únicas distinções que havia no Código Civil entre casamento e regime de convivência, né? Regime de união estável. E essa única diferença, que era na época da sucessão, ela caiu por uma decisão do Supremo com repercussão geral. Então, hoje o efeito é o mesmo. Então, também companheiro é herdeiro no patrimônio particular, né? Ele só não é cônjuge e companheiro, só não são herdeiros em duas hipóteses. Regime de comunhão total, porque ele vai ter meação sobre o patrimônio todo, né? E o regime de separação legal de bens. O que é o regime de separação legal? Não é o convencionado, é o regime de separação que a lei impõe para os maiores de 70, ou quando você está casando, você já é divorciado, está casando e não fez partilha do casamento anterior. Então, são algumas exceções em que você não tem uma opção, né? Então, nesses regimes de separação imposta por lei, o cônjuge também não é herdeiro. Mas, fora isso, ele é teu herdeiro no patrimônio particular, né? Então, também é uma equação aí que você não pensou, você só pensou nos filhos. Ainda tem a esposa para equacionar. Para trazer mais complexidade. Eu senti uma alfinetada agora, mas tudo bem. Não, para piorar ali a salada, só para piorar a salada. Em vida, eu identifiquei, por exemplo, um sucessor. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso doar até metade das minhas cotas naquela sociedade ou das minhas ações para que ele passe a integrar o quadro societário. Ou eu posso vender a minha participação societária para o meu filho. Para venda não tem limitação, né? Por preço de mercado, né, gente? Também não é aquela venda fraudada, né? Não estou vendendo aqui a 10 centavos, venda mesmo. Que também não precisa ser paga à vista, você pode fazer até uma programação de venda com um pagamento parcelado, enfim, né? Mas é possível vender. E aí tem uma questão que é importante que tenha no teu contrato de limitada. Quando a gente está falando de limitada, a gente está falando de sociedades em que o grande cunho é o pessoal, é o intuito personae dos sócios, que a gente chama em estar em sociedade. Então, assim, quais são as suas regras para venda de participação? Teu outro sócio pode bloquear? 50-50 ele pode, tá? Porque você tem que ter alteração de contrato social, então eu tenho que ter no mínimo 75 para alterar e fazer a outra pessoa ingressar. Então, nesse caso, se eles fossem iguais e teu sócio não quisesse que seu filho entrasse na sociedade, ele não entra. Seja por venda, seja por doação, não entra, né? Então, primeira coisa é ter regras no teu contrato, eventualmente, por exemplo, dizendo, né, os sócios podem vetar o ingresso, salvo no caso de sucessores, você pode já deixar esse gatilho se for a sua intenção, ou efetivamente deixar a previsão para você ter uma desculpa em casa para o seu herdeiro, para dizer, não fui eu que não deixei não, A culpa não é minha, foi meu sócio aqui, teu tio que vetou, né? Combina o jogo com os gregos e bota a culpa no terceiro. Também é possível. Né, para preservar ali a relação, né, familiar, você pode sempre botar a culpa no terceiro. E aí, quando entra a segunda geração, vamos supor que tenham entrado, né? Então, para o herdeiro que não é sucessor, que quer tocar flauta ou pescar, ele já vai ter garantido na sucessão aquela participação societária, né, sobre o que a gente chama de
legítima. Que no momento de fazer a partilha dos bens, se for amigável, uma partilha não precisa ser igualitária em cada bem. Então, suponha que você tem ali 3 herdeiros, eles não precisam ser os 3 herdeiros donos do mesmo bem. Eu posso fazer uma partilha de modo que cada um fique com bem, se tiver patrimônio para isso, né? Dentro da matemática possível, e inclusive posso fazer uma partilha desproporcional, se for acordado entre esses herdeiros, né? Sendo que você vai ter aí um impacto tributário sobre o excesso de partilha, que a gente chama, né? Sobre o valor a maior que um herdeiro tenha recebido, a fazenda entende como doação. Fala. Você está falando, eu estou pensando aqui. Tudo isso é feito no contrato social, é isso? Não, vamos lá. A sucessão, você pode ter algumas regras no contrato social, tá? E você pode ter algumas regras previstas num acordo de sócios. O que é um acordo de sócios? Um acordo de sócios, ele é um instrumento binding, né? Que deve ser observado pelos signatários e pela empresa, que também comparece, fica registrado na sede da empresa, mas não precisa ser levado à junta comercial. Então, determinadas questões que você quer que fiquem, né, em família, digamos assim, porque você está prevendo ali sucessão e pode não ser interessante para o teu contratante, para o teu cliente, né, que ele tenha ciência das internas, digamos assim. Sim. Isso tudo pode estar pactuado num acordo de sócios, ele não precisa estar no contrato social. Ou, se forem regras mais simples, podem estar no contrato social também. Então, no acordo de sócios, enquanto está tudo bem entre os patriarcas, você pode deliberar, por exemplo, olha, os filhos vão poder entrar? Não vão poder entrar. Vão poder entrar, mas vão poder ser diretores? Olha, vão poder ser diretores desde que eles tenham pelo menos X anos já na empresa enquanto sócios. Quer dizer, meu medo aqui o outro sócio é que entre, né, um garoto de 20 anos, nenhum preconceito, gente. Estou só falando com a cabeça do patriarca, né? Porque é isso que acontece na prática. Entrou esse moleque aqui que acha que sabe tudo, quer mandar agora na minha empresa que eu fundei do zero, né? É o que acontece. Na realidade, é o que acontece. Então, você pode ter ali regramentos dizendo que, olha, esses caras só podem ser diretores ou por votação unânime, porque vai que o moleque é bom, ou no caso de óbito dos patriarcas, ou ir criando regras para que aquela sucessão já seja pré-acordada entre as partes, né? Lembrando que qualquer coisa que você preveja no contrato social ou num acordo de sócios, principalmente no acordo de sócios, para essas regras, né, e respeitados os quórums legais, ele funciona que nem acordo de guarda com criança. Ele é para ser aplicado no momento da briga. Porque se estiver tudo bem, vocês vão decidir por unanimidade, está resolvido, entendeu? Então, assim, está previsto aqui no acordo de sócios que ele só pode ser administrador depois de 5 anos, mas eu tenho uma deliberação unânime dos sócios, faço uma exceção, pode ser agora, entendeu? Agora, deixa eu falar uma coisa, eu posso procurar meu contador para fazer isso? Agora foi alfinetada de volta aí. Pois vamos lá. Gente, os contadores, eles são necessariamente, eu preciso deles, inclusive, na vida societária de uma empresa, eu como advogada mesmo, né? Especialmente também quando a gente estiver falando, por exemplo, de planejamento tributário, que é assunto para outro papo, né? Mas eu brinco até com os contadores que são meus parceiros, eu sempre falo, olha, você faz conta e eu faço contrato, né? Ele vai fazer um contrato, o contador é apto a fazer um contrato social com a estrutura mínima para que você tenha um CNPJ, um alvará? Sim. Né? A própria junta reconhece isso, tanto que, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, por conta da pandemia, está sendo possível fazer assinatura eletrônica de contrato social e submissão eletrônica, mesmo que os sócios não tenham assinatura eletrônica. Ele é assinado fisicamente pelos sócios e submetido com assinatura eletrônica ou de contador ou de advogado. Então, a própria junta reconhece, né,
que os contadores têm, sim, um know-how para fazer o contrato. Um contrato básico. Né? A vantagem de você ter um advogado intermediando essa relação é que você não vai ter um contrato tipo arroz com feijão, que lá na frente que vai funcionar no início, tá? Porque no início tudo é amor, então tá tudo lindo, estamos todos de acordo. Mas quando começam os problemas sucessórios ou quando começam as divergências na empresa, você não vai ter ali os mecanismos de solução de conflitos já pré-estabelecidos, né? E enquanto que se você faz um contrato social diferenciado, isso ajuda. Eu brinco que às vezes até eu mando contrato, principalmente inicial de empresa, né? Para o meu modelo é um pouquinho mais sofisticado, e de vez em quando os caras me ligam assim, olha só, como assim? Eu não preciso. O que é isso aqui? A gente põe, por exemplo, gente, sumiu os nomes, tá vendo? Expressões que são típicas de SA, né? Que é o direito de você obrigar a venda numa alienação de controle. Tag along e drag along, se voltaram. Que bicho é esse, assim, no meu contrato limitado? Eu não preciso de tudo isso. E que são, efetivamente, mecanismos de solução de conflito. Regra de dissolução, né? E a dissolução não necessariamente vai ser total. Eu tenho um sócio que quer se retirar da sociedade. Ninguém é obrigado a permanecer naquela sociedade. E ele tem direito a pagamento de haveres. Como é que vai ser esse pagamento? Isso é um dos motivos de maiores disputas judiciais. O cálculo é feito com base em quê? É feito com base em patrimônio líquido? Que patrimônio líquido? Contábil? Eu vou considerar ativo intangível? Não vou considerar? Tudo isso pode estar regulamentado, né? Às vezes a minúcia num acordo de sócio, se você não quiser chamar muita atenção, né? Não passar uma ideia de que aquela é uma sociedade que já está em litígio, por exemplo. E quando você vai usar a limitada, especialmente como mecanismo para você ter, por exemplo, uma remuneração diferenciada para um diretor, né? Então, esse cara tem uma cota, isso já aconteceu com o cliente também, e é legal, eu gosto a gente faz contencioso também, então o que eu tento trazer para o meu contrato social, os modelos eles vão se aperfeiçoando, porque cada problema que eu tenho no contencioso, eu tento imaginar uma regra de contrato com quem eu puder, com a qual eu pudesse evitá-lo, né? Para que ele não aconteça no futuro. Muitas vezes os contratos originais também não eram meu, em minha defesa, né? Assim, o problema já vem pós, né? Então, tem um cotinha, ele é um diretor, e está tudo funcionando muito bem, e esse cara começa a me dar problema. Numa situação de empregado, eu vou mandar embora, né? E ele é sócio, o que eu faço? Você tem mecanismos de exclusão extrajudicial, você não precisa ir ao judiciário para tirar esse cara. Você pode tirar esse cara em deliberação societária. Mas isso tem que estar previsto no seu contrato. Você está falando uma coisa, Viviane, e me vem na cabeça algumas coisas. Eu falo muito dentro do nosso trabalho que a gente faz com a empresa familiar, que uma empresa familiar ela tem que ser lucrativa, ok? Sim. Ela tem que ter toda uma estrutura para que os fundadores, os sócios, os tomadores de decisão, eles pensem de forma estratégica nesse negócio. Isso eu falo muito e todo o trabalho que a gente tem feito tem muito nessa linha, porque eu defendo que se eles estiverem exatamente nessa posição e a empresa tiver vida independente, quando eu começo a trazer os herdeiros e prepará-los para a sucessão, né? Aquele comentário que o Anuar fez na segunda-feira, que ele falou que ele brincava dentro da empresa e ele começava, né? Lembra que você falou carrinho, boneca dentro da empresa, participar de reunião e tal? Sim. Ou seja, você vem preparando essa sucessão, esses herdeiros, para se tornarem sucessores. Você tem que pensar em todo esse caminho jurídico junto com isso, né? Ou seja, como é que isso tem que ser? Para que a empresa possa passar para a segunda e talvez terceira geração. Tem sentido o que eu estou falando para você? Total. E são coisas conjugadas também, Adam, porque imagina, eu tenho um contrato social estruturado, fiz essa parte do dever de casa, né? Então eu tenho a sucessão ali prevista, quem entra, quem não entra. E aí, ok, nossa, juridicamente está lindo. E aí entra o sucessor, né, na empresa e você não tem processo. Então, ele tem a regra jurídica, mas na prática agora eu faço o que com isso que me entregaram aqui, com esse papel bonito para eu assinar, né? Como é que eu opero esse negócio? Então, são coisas que efetivamente têm que andar conjugadas.
E a ideia de você ter um contrato social mais pré-elaborado para aquela empresa, para aquela família, é justamente isso. Você ter... ele tem que correr também paralelamente com a realidade da família e da empresa. Não adianta nada eu ter uma estruturação sucessória com uma empresa que não esteja administrativamente também preparada para essa sucessão, né? Então, isso também é importante. E, por exemplo, tentei criar meus sucessores, né? Não consegui. Vou dar sempre o exemplo aqui de casa. Minha filha já diz que advogada ela não vai ser nunca, né? O perfil é totalmente de artista, totalmente diferente. Bom, eu posso ainda assim, não na sociedade de advocacia, porque você precisa ser advogado, mas vamos imaginar que eu não tivesse uma sociedade de advocacia, que eu tivesse um outro negócio. Eu já identifiquei que aquele meu herdeiro não vai ser sucessor, ele vai ser herdeiro só, ele tem outros interesses e tal, mas eu quero garantir que ele tenha frutos daquele negócio que eu criei ao longo da vida, né? Então, eu também consigo fazer uma estruturação sucessória em que eu garanta para ele participação societária, então ele vai ser sócio, ele vai ser chamado a deliberações, né, chaves naquela empresa. Então, assim, eu quero vender patrimônio, eu preciso que esse cara delibere, ele tem que estar no quórum de deliberações essenciais, mas ele não vai ser administrador, ele não vai dar pitaco no dia a dia da empresa, não vai ser administrador, ele pode eventualmente até ter uma cota, né? Quando se separa em cotas A e B, uma cota preferencial. Agora até a gente não chamava com esse nome porque as juntas não aceitavam, né, essa nomenclatura. Você criava ela, mas você só não dava o nome. Agora, a nova regulamentação do DREI, que consolidou tudo, já aceita explicitamente a previsão de cota preferencial. Então, esse cara vai ter preferência nos dividendos, mas ele não vai ter deliberação, ele não vai efetivamente participar do dia a dia da empresa, que vai estar pronta para seguir a vida sozinho. Porque não adianta, gente, assim, você já identificou que seu herdeiro não é feito para aquilo, forçar a mão nisso, você vai destruir o seu negócio e você vai criar um herdeiro frustrado, porque ele vai estar ali naquela empresa, não queria estar ali, né? Eu dou até um exemplo, não tem muito a ver com o negócio em si, mas na minha época de colégio, eu tinha um amigo de colégio que ele era um gênio, assim, sabe aquele cara fora da caixinha? E época de vestibular e tal, ele passou para Direito na UERJ, que no Rio de Janeiro, né, a faculdade era, né, pelo menos, agora a UERJ já está sendo tão desmantelada, coitada, mas era a faculdade, né, mais consagrada para Direito, Medicina na FRJ, Medicina na UF e Engenharia na FRJ. Cursou as 3 ao mesmo tempo, terminou as 3, e aí você encontrava com ele e falou assim, mas e aí, como é que tá a vida? Um saco. Porque tudo que ele queria ter feito era música, astronomia ou filosofia. E ninguém deixou, entendeu? E esse cara provavelmente teria sido um tremendo astrônomo, um tremendo músico. Então, assim, também não mine os talentos, tenha como... E aí, como pai até, né, essa disciplina de... A gente gera expectativas que são próprias nos nossos filhos, né? Mas saiba reconhecer que muitas vezes ele enxergar, não vai ter talento para fazer sua sucessão, né? Então, vamos aproveitar ele de uma outra forma, né? Mas garanta a ele uma participação mínima, especialmente se você tiver irmãos, porque senão aí começa o outro problema, né? Meu irmão entrou na empresa, ele é o administrador, eu não faço nada, por que eu não estou lá? Isso também dá problema jurídico no futuro, dá disputa, dá tudo, né? Será que talvez, eu vou imaginar aqui, vamos viajar junto? Vamos. Eu tenho lá o fundador, ele tem 2, 3, 4, quantos filhos ele desejar, e aí a empresa vem crescendo, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e nenhum desses filhos querem efetivamente, um vai ser astrônomo, o outro vai ser biólogo, o outro vai ser, sei lá, dentista, mas ninguém tem interesse. Você lembra? E isso não é raro acontecer, né? Porque muitas vezes acontece aquilo que a gente falou, né, Anuar? O fundador traz para dentro de casa os problemas da empresa,
Aí ele, quando chega em casa, discute com a mulher, discute com os filhos, briga porque tem salário para pagar, tem, né, as DARF, as ARF, todos os impostos para pagar, e naquele mês, às vezes, a empresa está contando moeda para conseguir pagar essas contas. A gente sabe que a vida de empresário é altos e baixos, e aí ele começa a descontar dentro de casa aquelas frustrações do negócio. E aí Quando ele está em casa, né? Vou te dar até outra ele está em versão dessa casa, história. Porque às 14, vezes ele até 6, nem 18, desconta tanta frustração, mas ele trabalha tanto ele não que não tá, né, com a família, e está. a versão dos filhos é de que assim, eu não quero ir para esse negócio que roubou meu pai, né, de mim, roubou a convivência. A minha experiência, por exemplo, com meu pai foi exatamente isso. Ele saía às 5 horas da manhã e voltava às 8h30, 9 horas da noite. Se ele não Então, tivesse te levado para dentro da empresa, exatamente, eu não teria esse convívio com ele. Então, e isso faz uma diferença brutal. Gigante. Lógico. É, Quando a porque, gente desculpa, fala, Edmar. Fala. porque de uma forma geral, o que acontece na hora que você está no seu momento de lazer, no momento de descontração, é falar de problema. De uma forma geral. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pô, esse negócio não está legal, aquela outra coisa não está bacana. Quer dizer, isso traz para quem não convive, não olhou lá dentro da empresa, uma versão, que é o que você falou, Viane, do negócio. Fala, mano, não quero essa coisa que só me traz problema e só me traz dor de cabeça de um negócio. Ele é meu filho, olha só, vamos lá. Falando um pouquinho do que acontece aqui dentro da cabeça. Sim. Até os 7 anos, nós estamos formando a nossa. A criança é uma esponja. E ela vai interpretar muita coisa. A gente até hoje interpreta as coisas muito do nosso jeito. Já somos tudo marmanjo, né? Não tem mais nem cabelo na cabeça, né? Mas olha só que coisa maluca. No inconsciente dele, você sabe como é que ele vê? Ele vê a empresa. Muitas pessoas veem a empresa como o filho querido do pai é isso aí. está competindo com ele. E aí, essa percepção, no inconsciente, faz com que muitos dos herdeiros não virem sucessores. Porque ele olha a empresa como concorrente dele. Sim. E aí cria aversão. Vou dizer que a minha mãe sente assim. Olha que Sentia coisa. dessa forma. Mulheres, marido. Eu já trabalhei com muitas empresárias, ok? Que o marido, morria de ciúmes. O cara tem ciúmes do trabalho da mulher. E aí o cara começa a boicotar a empresária, a mulher. Sim. Porque ela está tendo sucesso. E no inconsciente dele ele fala, porra, parece que gosta mais da empresa do que de mim. É muito simples. É muito simples a gente falar por exemplo, um contrato social estruturado, um acordo entre sócios. Estou falando simplicidade assim, porque o papel aceita qualquer coisa. Sim, sempre. Você simplesmente tem as regras e coloca lá e fala, bom, beleza. Agora, trabalhar a cabeça e mostrar que isso daí tem que funcionar de uma forma harmônica e não trazer esse problema ou mostrar que a empresa é uma coisa bacana, é um negócio mais complicado, né? Até por isso que eu também falei que assim, não adianta a gente fazer só a estruturação sucessória jurídica e não ter ela pronta também de forma administrativa. E até para você não criar essa questão, né, em casa, né, e aí antes até de sucessão, você tem que ter uma empresa estruturada, e aí em termos administrativos mesmo, para que ela não dependa 100% de você enquanto fundador. Sim. Para que você tenha tempo, efetivamente, para conseguir tirar férias, né? Férias reais, né? E eu estou fazendo até quase a meia-culpa, porque eu passo as férias assim, de vez em quando, e já aconteceu, tipo, andando de cavalo, apareceu o sinal, falei, todo mundo para, só preciso de 10 minutos aqui. Mas para que você consiga minimamente deixar aquela empresa andando sozinha e não descuidar do lado pessoal, porque foi o que o Adam falou, realmente influencia.
E eu até comecei, por exemplo, a minha escola é societária, professora societária, mas hoje em dia eu faço família também. E eu comecei a fazer família muito por lidar com empresas com perfil familiar, e comecei fazendo família da seguinte maneira: estava numa reunião discutindo o M&A e o cara estava... Olha só, peraí, você não está aqui. O que está acontecendo? Eu estou me separando. Então, falei, para isso aqui, vamos falar de divórcio. Depois a gente volta. Vamos resolver o negócio, depois a gente fala de outra coisa. Vamos resolver esse problema e depois a gente volta, né? Então... No meu trabalho, eu sinto, hoje, 80% dos nossos clientes são empresas familiares, né? Uma parte significativa, ao longo desses 10 anos, eu fiz um levantamento aqui, eu sentei e falei, deixa eu pegar todo mundo que a gente já atendeu, vamos lá, vamos ver a configuração. Esse período de pandemia, a gente arruma o que fazer, né? Então, quando tem o que fazer, arruma. E aí eu falei, fiz um levantamento. 78% de todas as empresas que nós atendemos ao longo de 10 anos são empresas familiares. E muitas vezes, e é o que você está falando, eu sento para conversar com empresários sobre business, sobre negócio, sobre liderança, sobre vendas, sobre gestão financeira do negócio, estruturação, processo, babá. Só que chega na minha frente o empresário ou a empresária está com problemas pessoais, problema no relacionamento com o marido, com a mulher, com o filho, com não sei o quê. E isso tudo que está lá impacta aqui. Aí, ó, é isso aí, não é verdade, Anuar? Tem a carga no ombro. Tem. E pode impactar mesmo, tá? Porque lembrando que no divórcio, seu aí vai cônjuge... no bolso, no órgão. Ele pode se tornar seu sócio, inclusive. Porque ele tem meação das cotas, né? Exato. De acordo com o regime. Eu estou imaginando aqui uma coisa. Sabe o que eu imaginei? Eu imaginei o seguinte. Olha só, desculpa, mas eu vou falar uma loucura. O casal briga e às vezes alguns casamentos acabam em briga mesmo, né? Você pode ver isso melhor do que eu. Aí um acaba querendo não ver mais a cara do outro. Só que a hora que ele entra na empresa, tá só do outro lá. Jesus, isso não foi preparado antes. Pois é, eu, por exemplo, já tive essas situações na prática, e aí eu prevejo uma trava, quer dizer, prevejo primeiro uma obrigação para o sócio, que no momento de fazer a partilha, ele, se tiver, né, patrimônio correspondente, fique com as cotas da empresa e ceda o resto do patrimônio, né? Assim, ele tem que privilegiar uma partilha de modo que ele fique com as cotas. Mas que se isso não for possível, o cônjuge que ingressa não tem direito a voto. Então, ele vai ter participação financeira garantida, mas não vai entrar, pelo menos no dia a dia. Não vai apitar, porque você vai estar trazendo toda uma carga de divórcio para dentro da empresa. Então, um emocional alto, em que as decisões já não vão ser racionais. Então, ele disse que é para fazer isso. Então, ele disse para fazer isso, porque não é para fazer isso não, porque alguma coisa está errada, não vai fazer isso não. Então, você começa a ter aquele conflito de se ele disse isso, não faz, e você ingessa a vida societária, né? Então, também tem mecanismos aí contratuais para isso, né? Para você tentar essa solução. E muitas vezes também, na empresa limitada, você tem... não precisa mais, mas até antigamente você tinha que ter pelo menos 2 sócios. Então, muitas vezes você colocava o cônjuge com uma cotinha, né, para compor o quadro societário. Não precisa 1%. mais, tá? Não precisa mais. Hoje em dia é possível limitada unipessoal, inclusive. Não precisa ser ELI, que tem aquele valor mínimo, você não precisa ser MEI, que tem restrições, né, de tamanho de empresa, só pode ter um empregado, você pode ter uma limitada unipessoal. Mas imagina que você botou lá o seu cônjuge como cotinha. Aquele 1%, no momento do divórcio, vai superar a sua participação. Porque ele vai ter metade dos seus 99 mais uma.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Brincadeira, na verdade vai ficar 50-50, porque a dele também entra na partilha, né? Assim, Só para vai. deixar vocês tensos, Não, mas não, vai ficar não faz isso, não, 50-50. pelo amor de Deus. Então, eu vou ter uma sociedade 50-50 com É, alguém que não estava dentro daquela empresa, num quadro de litígio entre as partes, Sim, né? Que você precisa ter. Você pode até prever regras dentro do contrato social, e aí não só para esses casos, mas de mediação, né? Uma outra situação que eu tive, nem era a própria esposa, digamos assim, era a esposa alheia. Um dos sócios morreu. Morreu muito jovem, uma coisa inesperada. Ele tinha uma esposa e um filho menor de idade. Então, o comando das cotas dele eram todos da esposa, que também era curadora do menor até que ele completasse a maioridade. Entra uma pessoa na empresa que não sabe nada do negócio, nada do... tem uma expectativa de receita diferente do que efetivamente é real, né? Porque criou ali num imaginário que às vezes os sinais exteriores de riqueza não correspondem necessariamente à receita à vida, né? Tem cartão de crédito, tem financiamento, né? Então ela criou ali toda uma expectativa de valores que não eram reais. Todo ano ela desaprovava as contas da empresa. E a gente perguntava, mas por quê? Porque eu não quero aprovar. Porque eu acho que deu pouco. nossa. É aquela Calcanhar de desconfiança. Aquiles. Não, é a desconfiança natural que existe de uma coisa que não foi Exatamente. construída, né? Não é uma Não foi pessoa que entende do construída. negócio. Exato. Você tinha duas razões ali, também a culpa não era só dela. Quer dizer, não foi uma coisa construída, era uma sociedade também familiar em que os outros sócios, depois até começou a haver dissenso, mas formavam um núcleo de confiança e que tinham aquele ideário de que, assim, mas para que eu preciso explicar esse negócio para essa moça que está entrando? O que ela quer aqui? Então, também não tinha uma gestão transparente ali, né? Para deixá-la minimamente confortável, para poder também não ter essa desconfiança toda. Gente, o Adam caiu, está aqui O Adam caiu, me mandando mensagem. Eu vou dizer para ele entrar de novo, porque entra pelo mesmo link. Porque quando isso acontece, o Zoom é uma ferramenta inteligente, então ele automaticamente Restaura. muda o host. Então, eu passei a ser administradora no momento. Então... E ele continua rodando normalmente. Que eu já Sim. experimentei esse problema também, e eu fiquei em pânico quando aconteceu, porque era a mesma situação. Eu era administradora e estava transmitindo online para o Facebook. E aí caiu. Eu falei, meu Deus do céu, E caiu agora? todo mundo. E eu fico vendo com a tela aqui. Então, depois que aconteceu na prática, eu já sei que isso não tem problema. Então, se você estiver ouvindo a gente, Adam, pode voltar, que tá, a gente continua Volta pelo link. normalmente. É só voltar, clicar no link, você vai entrar direto. Né? Mas é uma situação bastante complicada, porque a confiança que você tem na hora que você monta uma empresa é fundamental para você tocar essa empresa e tem aquela coisa, eu faço o balanço, às vezes não tão fiel ao que está acontecendo exatamente, porque também você vai passando valores para o seu contador, você não está estruturado o suficiente para passar Para que a ele tenha coisa todas as certa. informações, exatamente. E aí, quem entra novo, lógico, é uma coisa natural de desconfiança, né? E a gente tinha um problema adicional nesse caso, porque, assim, ela não tinha interesse, em princípio, em sair,
e também não poderia tomar essa decisão, por exemplo, por causa do filho. O inventário ainda estava rolando, quer dizer, eu tinha um menor ainda, e eu não tinha nenhuma regra de dissolução extrajudicial. Olá! Eu voltei. Me desculpa. Maravilha. Desculpa, pessoal, a internet deu uma piscadona aqui. Acontece. Eu falei que a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu estava transmitindo, eu achava que caía todo mundo também, né? E eu fiquei em pânico, mas não, o Zoom é uma ferramenta inteligente. Ele muda o host. Eu estava desesperado aqui, falei, puta, derrubei todo mundo. O papo estava tão bom e acabei com a vida de todo mundo aqui. Mas... assim, mas o Facebook está em ordem também. Está em ordem. A gente não tinha uma ferramenta extrajudicial para tirá-la, então ia depender de uma dissolução judicial, que também não tinha uma regra de contabilização dos haveres pré-definida. Então, era um litígio que ia durar muito tempo, né? E quem sofre, na verdade, é a empresa. Também. E ela vai perdendo toda aquela... Em vez de focar no negócio, em vez de focar em crescer, se multiplicar, etc. e tal, ela está focada na briga dos sócios. E perdem duas coisas, né? Perde a empresa diretamente e perde também a própria relação familiar ali, porque virou tipo a ovelha negra da família, né? Assim, porque tá ali empatando a empresa, então é bem complicado, né? E ferramentas também de vou chamar errado, tá? Os psicólogos usam comunicação não agressiva, mas ferramentas de comunicação, né? Isso é tão importante quando você está numa empresa familiar também, saber comunicar as suas intenções, as suas frustrações, e tem que ser explícito, não pode esperar que a outra parte vai adivinhar, que vai... Isso é uma ferramenta também super importante, né, nas deliberações. Isso o Adam sabe melhor do que eu. Né? Você sabe que quando a gente fala, a gente tem alguns números bem interessantes, e a gente chega a beirar aí 73% de muitos dos problemas corporativos, eles são causados por problemas de comunicação. Sim. Muitos dos problemas corporativos são gerados por problemas de comunicação. Okay? E quando a gente fala de uma empresa familiar, entra um outro coeficiente, que é o coeficiente emocional. Exato. A gente brincou na segunda-feira aqui, né? A gente falou do irmão que você molha a cama, que você puxa a cadeira quando você é criança, só que isso vem vindo para cá, e aí depois você tem carga emocional nessa comunicação. Sem dúvida. E comunicação, e olha que coisa louca, comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende do que eu falei. E esse entendimento do outro tem a ver com a percepção dele de mundo. Sim. Às vezes a gente fala a mesma coisa, quem nunca falou A e teve a percepção que o outro entendeu B, C, D, E, F. Mas eu falei A, como é que ele está entendendo outra coisa? Então, estava tão claro, né? Estava tão claro, mas para mim e para o outro. E aí começa a virar aquela coisa, né? Aí você pega o irmão, isso, né? Eu falei, eu e o Anuar somos irmãos, eu falo A, ele entende B, e aí ele vai falar, desde pequeno, você era mais velho que eu, você fazia e está fazendo isso agora. Está fazendo... E traz toda essa bagagem histórica para cá. Traz. Eu tive um problema sério com uma determinada empresa, em que um se formou para ser sucessor, a outra, teoricamente, o outro herdeiro também se tentou, mas foi demitido enquanto estagiário pelo próprio fundador da empresa, né? Não deu muito certo. Nossa. Pelo próprio pai, mas... e tinha toda uma carga emocional também. Eu brincava com o meu cliente que ele também sempre tinha feito um erro. E vou até deixar esse erro aqui para que não se repita. Você pode ter 100% se estruturando para criar um sucessor, mas você não pode dizer para ele isso. Ele não pode saber.
Justamente porque esse meu cliente tinha discurso sempre assim, mas eu fiz isso tudo para vocês, e ainda dá tempo de gastar com outra coisa, vai lá, né? Porque você É também já complicado. cria ali uma Não, expectativa de que não importa o que eu faça, né? Aquilo ali vai ser meu e quando não era, né? Porque quando efetivamente começou-se a tocar o negócio e um dos herdeiros entrou e o outro não, e ainda tinha essa coisa da carga emocional, porque o que não entrou era adotado, e dizer eu não entrei porque eu sou adotado. Isso acabou num processo de interdição contra o patriarca. olha que Nossa, coisa louca. Briga de controle. Porque Sim, se vira. interditasse ele, quem interditasse ganhava controle. Olha, nossa. Viviane e Anuário, eu sei que a nossa conversa está boa, eu podia ficar com vocês até mais tarde, mas são 8h20, Sim. né? Eu acho que a gente pode até estender muito mais esse assunto. Eu acho que, Viviane, quero já deixar o mesmo convite que eu fiz para o ar, para a gente voltar de novo aqui. Que eu Sim. acho que vale a pena. Tem muita coisa para a gente falar, né? Você sabe que eu fiz uma lista aqui de perguntas que eu queria te fazer, só que não coube tudo dentro da caixinha. Não, o assunto é extremamente interessante e complexo, né? Porque você começou a falar, inclusive, da empresa de uma pessoa só, né? Então, pode-se resolver uma série de problemas aí com isso, com certeza, mas aí pode Pode-se implicar acabar em com outros. Pode-se acabar com os agentes cítricos, que a gente chama, né? Porque laranja é feio, então a gente mudou para agente cítrico. Agente cítrico é ótimo. Gostei disso. Adorei, adorei. Dá um ar né, Né? Ó, já. de seriedade nisso, tudo perfeito. O, mas com certeza tem muito mais, vamos dizer, abordagens dentro da empresa familiar que existe N, mas N elevado a N situações que a gente acaba vendo, acontecendo, ou mesmo que eu já passei, que é muito prático, mas tem que se levar em conta e trabalhando esse contrato, que é uma coisa que geralmente a gente acaba terceirizando para quem não tem essa especialidade, né? Sim. E porque acha que vai pagar muito e tal, mas não faz a conta do que lá na frente, se você chegar lá na frente e tiver algum problema, É o isso aí. que você pagou muito aqui atrás ficou de graça na frente. Sim. Então, Sim, sim. isso é importantíssimo, né? E com certeza vale a pena mais um papo um pouquinho mais. Um outro papo sobre isso também, viu, Adam? Legal. Bom, o convite está feito, vamos marcar novas datas. Amanhã Vamos. nós estamos aqui, a gente vai falar sobre a parte financeira, né? A gente está trazendo aqui o Raul, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de investimento, planejar esse futuro. Vamos trocar um pouco de bola. Vamos falar sobre dinheiro, que dinheiro é muito bom falar, eu adoro. E Não também tem. é outra coisa, né? Eu trabalho muito em parceria com o Raul também, porque não adianta a mesma coisa. Então, da mesma forma que não adianta fazer todo um lindo planejamento sucessório e não ter a parte administrativa interna da empresa estruturada, você fez um lindo planejamento sucessório e não deixou liquidez para o seu herdeiro executá-lo também. Também não funciona. Então, tudo tem que andar junto, né? Exato, exatamente. Porque o dinheiro aí, primeiro, tem a ilusão de que todo mundo acha que aquilo está ganhando mundos e fundos, às vezes está, é uma Às vezes verdade, não. às vezes não. Então, isso é complicado, né? Realmente é complicado. E na hora que você olha para a empresa e fala, pô, e agora? Eu tenho que tocar esse negócio, não sei como tocar financeiramente isso daí, né? Que é outra Exatamente. encrenca. E até planejar efetivamente o Adam. Tô aproveitando que o Adam tá mudo, para não puxar a orelha da gente. Até para executar inventário mesmo. É um custo relevante. E eu preciso que ele tenha um planejamento de Caiu liquidez de para novo. isso também. Caiu de É. novo. Ai, meu Deus. O pior é que agora é que eu não consigo nem interromper esse negócio aqui se ele não voltar. Não consigo, não Volta já. consigo. Até me deu as ferramentas. Mas uma das coisas que
da última, para a gente encerrar e sair um pouquinho do jurídico, enquanto o Adam não volta para terminar. Você falou, né, na último encontro que a gente teve, na segunda, sobre a parte de culinária, né? Eu vou te contar um caso engraçado também. Lá no escritório, a gente... várias de nós também adoram muito esse mundo, principalmente a Ana Beatriz, que é uma sócia nossa de São Paulo, porque ela é filha de uma crítica gastronômica. Então, assim, gastronomia sempre teve no universo, efetivamente, dela, né? Uhum. E aí, quando a gente foi inaugurar o escritório em São Paulo, a gente resolveu fazer... Ela mora em casa, né? Fazer a inauguração na casa dela e a gente cozinhando. E o que a gente... Hoje, muitas empresas, inclusive, fazem... como se fosse dinâmica de grupo, né, envolvendo culinária para integrar e tal, e acho que a gente começou certo, porque o molho estava na panela, cada um que passava por ali, eu e Isabela, cada um provava, tá faltando alguma coisa. No final das contas, a gente não sabe o que tinha naquele molho, mas que ficou bom, ficou. Mas que ficou muito bom. Ficou. Eu fiz uma vez um prato para um cliente nosso coreano, que importa lá os nossos produtos, dentro da empresa. Todo mundo, e era um prato assim, vistoso. Acho que o Adam já viu, o entreveiro, né? Já viu esse prato, não viu, Adam? Travou de novo. E para 50 pessoas num prato só. Uau. Então foi fantástico. Esse representante nosso da Coreia, todo que a gente consegue comunicar com ele, ele fala: não, mas aquele prato foi o melhor prato que eu comi no Brasil, aquilo foi fantástico, eu ainda provei, ainda ajudei, que não sei o quê. Realmente promove essa integração e é muito legal isso, é bom demais. A gente vai deixar você falar antes que trave de novo, vai. Ela está fazendo assim, está chovendo lá fora e está fazendo assim, ó. Bom, pessoal, é o seguinte, você falando de comida já me deu até fome no ar. Amanhã a gente está junto aqui com o Raul, só para fechar. Vamos bater papo sobre a parte financeira. Eu quero deixar o convite já, vamos marcar um novo bate-papo com você no ar para a gente poder ouvir as suas experiências. Eu acho que você tem muito para contribuir. Obrigado pelo teu tempo, por estar aqui hoje com a gente de novo, depois de uma série de live, reunião e não sei o quê, e estar aqui disponibilizando teu tempo. Você podia estar fazendo qualquer coisa, né? Você podia estar na frente da novela, você podia estar fazendo outras coisas, está aqui com a gente. Mas tá gostoso, isso é bom. Tá muito bom. É um prazer muito grande. Gratidão. Viviane, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, por estar te doando. Pessoal que está aí assistindo a gente, tudo isso que nós vamos fazer aqui, compartilhar com vocês, é um pouco da experiência que a gente tem, eu na parte de negócios, na parte de estratégia de empresa, na parte de liderança e toda essa minha experiência na parte do negócio, ok? Compartilhar um pouco disso, a Viviane com toda a experiência dela na parte jurídica, né? O Anuar, que é o cara prático aí da coisa, né? 35 anos, né, Anuar? Mais ou menos, vai. E mais algumas pessoas, tá? Bom, pessoal, vocês que estão aqui no meu canal, por favor, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, deixem seus comentários. Tudo isso ajuda muito a gente para preparar os próximos conteúdos. Nosso objetivo vai ser sempre trazer para todo mundo que faz parte do nosso círculo, ok? Conteúdos que são maduros, conteúdos que são consistentes para poder ajudar você, ok? Tanto na sua empresa, quanto na sua família, na sua vida pessoal. Legal? Viviane, mais uma vez, gratidão. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com a Viviane, com o Anuar, que a gente está aqui para poder ajudar. Ciesp Diadema também está aí. Nós temos muitas coisas que a gente está fazendo por lá. Tá bom, pessoal? Gratidão pelo tempo de todo mundo e vamos jantar agora. Vamos. Obrigada. Boa Obrigada, noite, gente. Até mais. Boa noite. Valeu, Viane. Valeu, Ada. Obrigado. Tchau, tchau.